E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar do coeficiente de restituição E em uma colisão unidimensional. Observe o quadro. Imagine uma partícula de massa m1 se movendo com velocidade inicial v1 e uma partícula de massa m2 se movendo com velocidade inicial v2. Essa configuração é chamada de antes da colisão. Na configuração depois da colisão, a partícula de massa m1 adquire uma velocidade final vf1 e a partícula de massa m2 adquire uma velocidade final vf2. O coeficiente de restituição E, obtido por Newton experimentalmente, relaciona essas velocidades da seguinte forma. O coeficiente E é dado pela razão da velocidade relativa de afastamento, dada por v final 2 menos v final 1, pela velocidade relativa de aproximação, dada por v inicial 1 menos v inicial 2. Muito bem? Aqui, cumpre destacar que essa expressão se aproxima cada vez mais da realidade, permanece válida se houver apenas energia cinética de translação envolvida na colisão entre as partículas. A partir dela, nós podemos concluir facilmente que o coeficiente de restituição E é igual a zero em uma colisão totalmente inelástica, pois nesta colisão, na configuração final, as partículas permanecem grudadas. Sendo assim, VF1 e VF2 são iguais, logo essa diferença é nula, anulando o valor de E. Logo, eu reforço, E é igual a zero em uma colisão totalmente inelástica. Muito bem, vamos agora reforçar a utilização dessa expressão que define o coeficiente de restituição E. Primeiro, você precisa definir um referencial. Observe no quadro que o eixo X está orientado na horizontal e para a direita. A partir daí, você vai substituir nessa expressão cada velocidade com seu respectivo sinal. Por exemplo, se a partícula está se movendo na mesma direção e sentido do eixo X, você vai substituir o valor da velocidade dessa partícula nessa expressão com o sinal positivo. Agora, se a partícula estiver se movendo na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X, você deve substituir o valor da velocidade dessa partícula nessa expressão acompanhado do sinal negativo. Muito bem? Vamos agora mostrar que o coeficiente de restituição E é igual a 1 em uma colisão elástica. Para fazer isso, eu vou começar recorrendo ao princípio de conservação do momento linear. E nesse cálculo, eu vou assumir sem perda de generalidade que a partícula de massa m2 antes da colisão se encontra em repouso. Ou seja, eu vou assumir que v2 é igual a zero. Sendo assim, o momento linear inicial do sistema é dado por m1, v1. E isso é igual ao momento linear final do sistema, dado por m1, vf1 mais m2, vf2. Eu vou agora isolar vf2 e substituir o resultado dessa expressão no coeficiente de restituição E. Então vamos lá. vf2 é igual. Então nós temos m1 sobre m2 vi1 menos, vou jogar esse termo para o lado esquerdo, menos m1 sobre m2 vezes a velocidade vf1. Sendo assim, o coeficiente de restituição E fica dado por, como v2 é igual a zero, eu vou obter vf2 sobre vi1, então vf2 sobre vi1 menos vf1 sobre vi1. Muito bem. Sendo assim, E fica dado por.
eu vou substituir VF2 no numerador dessa fração e vou dividir por VI1. Consequentemente, eu simplifico VI1 no primeiro termo. Então, nós temos M1 sobre M2 menos M1 sobre M2, que multiplica VF1 sobre VI1 menos VF1 sobre VI1. A partir de agora, para determinar o coeficiente de restituição, eu vou em busca da razão VF1 sobre VI1. Para fazer isso, eu vou recorrer agora ao princípio de conservação da energia cinética do sistema, já que, por hipótese, a colisão é elástica. Então vamos lá. A energia cinética inicial do sistema, dada por meio de M1 VI1 ao quadrado, é igual à energia cinética final do sistema. Não se esqueça que VI2 é igual a zero sem perda de generalidade. Então a energia cinética final do sistema é 1 sobre 2 M1 VF1 ao quadrado mais 1 sobre 2 M2 VF2 ao quadrado. Eu vou simplificar aqui o fator meio e agora eu vou substituir VF2 nessa expressão e a partir daí eu vou em busca dessa razão. Então vamos lá. Já substituindo diretamente, né? VF2 entra aqui ao quadrado. Eu vou colocar M1 sobre M2 em evidência. Então nós vamos obter M1 quadrado sobre M2 quadrado, que multiplica VI1 menos VF1 ao quadrado. Muito bem? Bom, eu vou simplificar agora M2 e com isso a gente obtém M1 V inicial 1 ao quadrado é igual a M1 V final 1 ao quadrado mais aqui M1 elevado ao quadrado sobre M2, que multiplica o quadrado do primeiro, VI1 quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu posso ainda simplificar agora a massa M1. Muito bem. Bom, como eu estou indo em busca dessa razão, eu vou dividir todos os termos por VI1 ao quadrado. Com isso, a gente obtém aqui 1 é igual a VF1 ao quadrado sobre VI1 ao quadrado mais. Então, observe agora. M1 sobre M2 vezes VI1 quadrado sobre VI1 quadrado, portanto 1, menos 2M1 sobre M2. Como eu estou dividindo por VI1 ao quadrado, eu simplifico VI1 e fico só com a razão VF1 sobre VI1, mais, muito bem, M1 sobre M2, que multiplica VF1 quadrado sobre VI1 quadrado. Muito bem? Observe que nós temos aqui uma equação do segundo grau nessa razão. Portanto, eu vou admitir que essa razão é igual a x. Logo, a gente obtém. Então, vamos lá. Nós temos aqui x ao quadrado e aqui x ao quadrado. Portanto, aparece 1 mais M1 sobre M2. Então, 1 mais M1 sobre M2 vezes x ao quadrado. Então, já relacionei esses dois termos. Agora, menos 2M1 sobre M2 vezes x. Muito bem. E agora o termo independente. Mais M1 sobre M2
menos 1 igual a zero. Então, observe no quadro a expressão obtida, o cálculo realizado. Vamos agora em busca das raízes dessa equação do segundo grau. Então, vou começar aqui calculando o delta. Então, nós temos que delta é igual ao coeficiente b ao quadrado. Isso nos dá 4m1 quadrado sobre m2 ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente a, que está aqui, então m1 sobre m2 mais 1, vezes o coeficiente c que aqui se encontra. Então, nós temos m1 sobre m2 menos 1. Observe agora esse produto. Então, nós temos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, 4 vai multiplicar m1 ao quadrado sobre m2 ao quadrado. Então, ele multiplica m1 ao quadrado sobre m2 ao quadrado menos 1. Muito bem. Já fazendo a distributiva, você vai obter 4m1 quadrado sobre m2 ao quadrado mais 4. Consequentemente, esse termo vai embora, logo, delta é igual a 4. Sendo assim, eu posso escrever que x é igual a menos o coeficiente b, então 2m1 sobre m2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 2, sobre o dobro do coeficiente a. Então, nós temos 2 que multiplica m1 sobre m2 mais 1. Observe que no numerador eu posso fazer exatamente a mesma coisa, né? Posso colocar o 2 em evidência. Então, nós temos 2 que multiplica m1 sobre m2 mais ou menos 1, conforme ilustrado. Logo, simplificando aqui o número 2, nós temos que x é igual a 1, é uma possibilidade, ao assumir que no numerador aparece uma soma, portanto, x é igual a 1, e nós temos também que x é igual a m1 sobre m2 menos 1 dividido por m1 sobre m2 mais 1. Agora, a raiz x igual a 1 não convém, pois neste caso você estaria afirmando que VF1 é igual a VI1, logo essa diferença é nula e, portanto, VF2 é igual a zero, o que constitui um absurdo. Muito bem? Portanto, x igual a 1 não convém. A partir de agora, portanto, eu tenho condições de determinar o coeficiente de restituição E a partir dessa expressão, pois eu conheço o valor de x, a expressão de x. Eu conheço a razão VF1 sobre VI1. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, levando, portanto, a razão VF1 sobre VI1 obtida anteriormente na expressão do coeficiente de restituição, a gente obtém a seguinte igualdade. O coeficiente de restituição E é dado por M1 sobre M2 menos M1 sobre M2, que multiplica a razão em questão. Perceba o seguinte, M1 sobre M2 menos 1, no numerador, nos fornece M1 menos M2 sobre M2. Já no denominador, nós vamos obter M1 mais M2 sobre M2.
Simplificando o M2, a gente obtém a razão M1 menos M2 sobre M1 mais M2. Logo, essa fração multiplica M1 menos M2 sobre M1 mais M2, menos a razão novamente. Então, menos M1 menos M2 sobre M1 mais M2. Observe a expressão obtida. Logo, o coeficiente de restituição E fica dado por... No denominador, eu vou inserir o produto M2 que multiplica M1 mais M2. E com isso a gente obtém este termo dividido por M2 nos fornece a soma. A soma vezes M1, já fazendo a distributiva, nos dá M1 ao quadrado mais M1, M2. Muito bem? Agora, menos. Este termo dividido por este termo, 1. Portanto, resta apenas o numerador. Já fazendo a distributiva, menos M1 vezes M1, menos M1 ao quadrado, mais M1, M2. Menos agora, este termo dividido por este termo nos fornece M2. M2, portanto, vai multiplicar M1 menos M2. Já aplicando a regra de sinal, menos M1, M2, agora mais M2 ao quadrado. No numerador, eu posso agora simplificar M1, M2 e M1 elevado ao quadrado. Consequentemente, o coeficiente de restituição E fica dado por... Observe que eu vou colocar M2 em evidência no numerador. M2 vai multiplicar M1 mais M2, dividido justamente por M2, que multiplica M1 mais M2. Logo, conforme era de se esperar, o coeficiente de restituição é igual a 1, quando a colisão unidimensional é elástica. A partir dos resultados obtidos, eu posso escrever ainda que o coeficiente de restituição E estará entre 0 e 1 em uma colisão inelástica ou, se você preferir, em uma colisão parcialmente elástica. Observe no quadro, mais uma vez, o resultado obtido e toda a análise realizada até aqui. Vamos agora obter o coeficiente de restituição em uma colisão bidimensional. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, considerando, portanto, uma colisão bidimensional entre duas partículas de massas M1 e M2, conforme eu ilustro no quadro, a regra de Newton, ilustrada no quadro, só se aplica para as componentes de velocidade orientadas na direção da normal à linha, pois admitindo que as superfícies em contato dos corpos são superfícies lisas, as velocidades dificilmente se alteram na direção do plano de contato B'. Consequentemente, nesta situação, o coeficiente de restituição E fica dado por a velocidade final da partícula 2, a sua componente na direção à linha. Perceba que essa componente está na mesma direção e sentido do referencial adotado. Consequentemente, ela entra positiva. Então, nós temos VF2 vezes o cosseno de θ. Agora, menos a velocidade final da partícula 1. Perceba que a componente vertical, a componente na direção da normal à linha, se opõe ao referencial adotado. Portanto, nós vamos ter menos VF1 vezes o cosseno de gama. Tudo isso sobre a velocidade inicial da partícula 1. Perceba que a componente vertical, a componente na direção da normal à linha, está a favor do eixo x. Logo, essa componente entra com um sinal positivo. Então, nós temos VI1 vezes o cosseno de alfa.
menos VI2. Então, menos. Então, agora nós temos a componente vertical está em oposição ao referencial adotado. Eu reforço, a componente na direção da normal a se opõe ao eixo x. Logo, ela entra com o sinal negativo. Então, menos VI2 vezes o cosseno do ângulo beta. Consequentemente, nesta situação, o coeficiente de restituição E fica dado por VF2 cosseno de θ mais VF1 cosseno de gama sobre VI1 cosseno de alfa mais VI2 cosseno de beta. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, todas as análises realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.